Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Manhã abençoada, manhã de domingo, Deus tem falado através dos louvores. Quem tem sonhos aqui? Quem? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Hoje a gente vai falar um pouco, aprender um pouco a respeito de sonhos. E o Senhor vai falar profundamente no coração de cada um. Aqueles também que estiverem nos assistindo, amém? Os sonhos de José. Você achou? E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai Jacó. Jacó que mudou o nome para Israel. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os irmãos, aborreceu-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos. Por isso aborreceram ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os feixes, algumas traduções de esmolhos, no meio do campo, e eis que o meu se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos rodeavam e se inclinavam ou se dobravam diante do meu. Então disse seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam a mim. E contou a seu pai e seus irmãos. Seus irmãos repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante em terra? E seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Até aqui que é bem extenso, amém? Feche seus olhos. Pai, lemos a tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos traga entendimento, Senhor, esclarecimento desta palavra, que o Senhor venha falar no coração de cada um, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, estar abençoando a cada vida, Senhor, aqueles que nos assistem e aqueles que estão presentes, pois nós entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Os sonhos de José. José, filho de Jacó, ou seja, Jacó que se tornou Israel. Ele é filho de Israel e Raquel. Essa lição de hoje nos traz alguns pontos, algumas lições sobre sonhos. Muitas das vezes, nós mesmos matamos nossos sonhos por falta de fé em seguir a jornada da nossa vida. Não é assim? Às vezes nós mesmos falamos: eu não posso, eu não tenho condições, quem sou eu? Meu sonho está distante. Não mate os seus sonhos, igreja.
ouve com atenção, não mate os seus sonhos. Creia somente em que Deus tem falado a cada vida, a cada coração. Então, às vezes sai da nossa própria boca palavras de derrota, como não posso, isso não é para mim, será que é de Deus? Será que vai acontecer? Esse monte de será, por quê? Esse tipo de palavra, isso tem que fugir do nosso vocabulário. Nós temos que deixar de falar essas palavras. Quem sou eu? Será que eu posso? No Salmo, não precisa abrir, Salmo 119, no verso 114, diz assim: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Amém? Então nós devemos esperar em Deus, na palavra do Senhor. Então José, muitos conhecem toda a história de José. Então José, os seus sonhos não morreu, ele estava apenas começando um processo na vida dele. José era uma semente, amém? Que foi jogada dentro de um poço, de uma cisterna. Algumas traduções diz poço, outra cisterna. Ele foi jogado pelos seus irmãos. O seu pai pediu para que ele fosse até o campo procurar os seus irmãos, e os seus irmãos não estavam naquele lugar, eles estavam em outro lugar, tinha se deslocado para um outro lugar. E ele encontrou um homem que deu as instruções de onde seus irmãos poderiam estar, e ele foi até lá. E seus irmãos já estavam maquinando fazer o mal contra José. Você observa que toda vez que José sonhou, ele compartilhou isso e falou isso para os seus irmãos. Então a gente aprende que nem sempre devemos contar os nossos sonhos para algumas pessoas. E às vezes até o da nossa casa, que aqui a gente está falando dos irmãos dele, até o da nossa casa mesmo, pode não gostar ou aplaudir ou nos dar força para ir diante desse sonho que nós temos. Então muitas das vezes a gente tem que ter um sonho que Deus colocou no nosso coração e não devemos compartilhar com ninguém até acontecer. Amém? Como eu falei, José era uma semente. Você também é uma semente de Deus, jogado em uma boa terra. José foi jogado num poço, e dali daquela semente brotou um governador. Amém? Assim, porque José, ele tinha raízes, ele estava firmado no Senhor, ele tinha convicção do Deus Todo-Poderoso. Então ele não ficou, devido a tudo que aconteceu na sua trajetória, você não vê em nenhum momento José murmurando, reclamando, falando mal de Deus e tudo mais. Ele estava sempre ali, sempre firme. E assim nós devemos ser hoje em dia, firme, convictos que o Senhor é o nosso pastor e verdadeiramente Ele vai nos guiar, que nós vamos alcançar os nossos sonhos. Se tem alguma situação te jogando dentro de uma cova, não temas. Não temas, porque o Senhor teu Deus te faz prosperar até em terra desconhecida. José foi levado para uma terra desconhecida, aonde ele não conhecia. Ele foi levado como escravo. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, o que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Ei, irmão, ei, minha irmã, você é uma semente de Deus que vai brotar e dar frutos através da minha, da sua vida. Outras pessoas também vão colher esse fruto, vão conhecer esse Deus maravilhoso a que nós servimos. É através de mim e de você. E ele, José, mais uma vez, ele jogado naquele poço, olhava para os lados, não tinha uma janela, não tinha nada.
ele somente podia olhar para onde? Para cima. Então, se você for jogado em um poço, uma cova, você deve atentar o seu olhar somente para o alto, que é de lá que vem o seu socorro. O socorro vem do Senhor. É para lá que nós devemos olhar. Às vezes a gente está olhando numa direção e não é essa direção que o Senhor te deu, não é essa direção que o Senhor me deu. A gente tem que olhar para cima. Amém? Todo mundo sonhou, menos os irmãos de José. José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, Faraó sonhou, mas os irmãos de José, eles não sonharam. Sabe por quê? Vou te dizer. Aquele que vive maquinando mal, tomando conta da vida dos outros, esses não têm tempo de sonhar. Eles não têm raízes. Eles não têm tempo de sonhar, pois ele vive ocupado com a vida do próximo. Ele não sonha, ele não se preocupa com a sua própria vida, em fazer o bem, em ajudar pessoas e tudo mais. Assim era a vida daqueles irmãos de José. Em vez dele ser grato, de estar tomando conta dos bens do seu pai, que também eram deles, eles simplesmente odiavam José, porque Jacó amava José de tal maneira que isso causou ciúme em seu coração. Mas José era diferenciado. Ele estava sempre ao lado do seu pai, ele estava sempre buscando conselhos com seu pai. E José tinha um grande sonho pela frente, e nós vamos chegar lá no decorrer dessa mensagem. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 21, diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem que está dentro de mim, que está bem dentro de você, é esse bem que nós devemos vencer o mal. O mal está aí disposto, o mal está aí no mundo, e nós devemos sempre ter a palavra do Senhor guardada em nosso coração, nunca desanimar, nunca olhar para trás, retroceder. Devemos sempre seguir em frente, assim como José, ele seguiu, mesmo toda a situação da sua vida estava dizendo o contrário. Primeiro, os seus irmãos pegaram, bateram nele, espancaram ele, jogaram ele numa cisterna, arrancaram a túnica dele, que o seu pai tinha presenteado. Tudo isso eles fizeram, e mesmo assim, José se permaneceu firme, confiando em Deus. Próximo item, na casa de Potifar. Assim que José é tentado pela mulher de Potifar, ele venceu essa tentação, irmãos. Acredite você. Potifar, ele deixou a casa dele na mão de José, e de tudo José governava a sua casa. Deus era com José a todo tempo. Ali José fez prosperar aquela casa, e José foi tentado pela mulher de Potifar. Aí imagine você, um escravo sendo tentado pela sua senhora. E José, diferente de Adão e Eva, José venceu, pois foi posto no jardim do Éden para Adão e Eva: de tudo podeis comer, mas do determinado fruto você não pode tocar. E o que eles fizeram? Eles foram tentados também, e eles caíram, eles pecaram contra Deus. E José não pecou contra Deus, ele venceu essa tentação. Amém? Isso nos diz, nos ensina que nós também podemos vencer as tentações que vêm sobre a nossa vida. Nós podemos vencer. Adão e Eva não venceu, mas esse homem aqui, que foi espancado, foi humilhado, ele venceu. Ele conseguiu superar essa tentação. Amém? José deu frutos,
Ele tinha nas suas mãos o poder de mandar naquela casa, mas tinha um ponto aí. A única coisa que ele não podia tocar era na esposa de Potifar. Ali ele não podia tocar. Irmãos, imagine você, e será por que ele não tocou? Por que ele não caiu nessa tentação? Porque ele era bonzinho? Porque ele era filho de Jacó? Não, porque ele tinha temor a Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Ele tinha no seu coração algo diferenciado. Ele não queria desagradar a Deus. E que essa realidade, irmãos, esteja na minha vida e na vida de vocês. Que as nossas mãos não venham tocar naquilo que desagrada a Deus, porque a bandeja está aí exposta. Quantas são as oportunidades que o diabo vai te dar para você fazer algo errado, você pecar, fazer algo que desagrada a Deus? Às vezes nas coisas simples que você acha que não tem nada a ver. É só uma mentirinha, não tem nada a ver. Alguém chamou lá no teu portão, fala que eu não estou em casa. Eu estou descansando, não estou em casa. E são naquelas coisinhas pequenininhas que você acha que não tem nada a ver. É ali que o diabo vai implantando. Aí daquela coisinha pequena vai crescendo e vai florescendo algo mal dentro do teu coração. E nós tenhamos que fugir da aparência do mal. Se você vier a ser tentado e nós acharmos que nós vamos cair, devemos fazer como José, fugir. José fugiu. Primeiro ele resistiu e depois ele fugiu das mãos da mulher de Potifar. Grande poder aquela senhora tinha sobre a vida dele, pois ela era como se fosse uma dona daquele escravo. Então ela podia mandar ele fazer o que quiser e ele teria que obedecer. Mas ele preferiu não desagradar ao Senhor seu Deus e ele fugiu. Irmãos, temos que fugir da aparência do mal. Até aquilo que parece até que é bom aos nossos olhos, mas que nós venhamos pedir ao Senhor para tirar as escamas dos nossos olhos e que a gente venha enxergar o que verdadeiramente é de Deus e o que não é. Glória a Deus, louvado seja seu nome. Os sonhos de morte e sonhos de vida. Vida para o copeiro e morte para o padeiro. Vocês vão entender. Coloque seus sonhos na mão de Deus, pois Ele é quem sabe o que é sonhos de vida e sonhos de morte para nós. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 19, no verso 21. Diz assim, Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Que os propósitos de Deus possa prevalecerá na sua vida. Deus sabe o porquê. Algumas coisas ainda não aconteceu na minha e na sua vida. Só Ele tem esse poder, só Ele sabe. Por que algumas portas continuam ainda fechadas, não abriram na minha vida e na sua vida? Deus sabe. Aquilo que às vezes a gente pensa que é bênção na nossa vida, e na verdade, lá na frente, pode ser uma maldição. E a gente quer muito aquilo ali, a gente almeja muito aquela situação, mas só o Senhor sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Então, se nós tivermos como José, com as raízes plantadas na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, Deus vai esclarecer na mente da gente o que verdadeiramente é os sonhos para nos edificar e os sonhos para nos matar. Só Ele pode nos dar esse esclarecimento. Então, assim, está demorando? Espera só mais um pouquinho. Está doendo? Aguenta mais um pouquinho. Se está com dificuldade,
espera mais um pouquinho, fica firme no Senhor, pois só mais um pouquinho e de repente a bênção está ali, ó, do teu lado, e você está até pensando em desistir. Eu estou pensando em desistir, e às vezes está aqui, ó, do meu lado, é só eu tocar. Amém? Porque na verdade o ser humano tem pressa, né? A gente acha que é tudo no nosso tempo. É tudo no nosso tempo. Senhor, eu preciso de um trabalho agora, Senhor. É para hoje. Aí chega o dia de amanhã, eu não consegui esse trabalho. Aí eu fico frustrado. Eu orei, fiz a vontade de Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou à igreja. E por que Deus não está me ouvindo? Espera só mais um pouquinho, como diz aquela canção. Espera só mais um pouquinho. Não é? Louvado seja seu nome. José e Jesus. Olha só que comparativo extraordinário na vida desse homem, gente. José e Jesus. Olha o paralelo da vida de José e da vida de Jesus. Eu vou te contar. José era o filho amado do seu pai, de Jacó. Senhor Jesus também é o filho amado do nosso Deus Todo-Poderoso. José foi rejeitado pelos seus irmãos. O Senhor Jesus também foi rejeitado pelos seus. José foi vendido por 20 moedas de prata. O Senhor Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. José foi tentado na casa de Potifar e ele resistiu. O Senhor Jesus foi tentado no deserto e ele venceu Satanás. José foi preso com o padeiro e o copeiro. Um foi salvo e o outro foi morto. Jesus foi crucificado na cruz com 2 ladrões. Um creu e foi salvo. O outro não creu e foi condenado. José foi exaltado no final. O Senhor Jesus foi exaltado ao 3º dia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E olha isso aqui, irmão. José, no final dessa trajetória de José, José conciliou toda a sua família. E o Senhor Jesus nos conciliou com o nosso Deus. Nós estávamos perdidos, condenados, e através do Senhor Jesus nós fomos reconciliados com Deus Pai. O véu foi rasgado. Hoje você tem acesso, você pode orar em nome do Senhor Jesus e falar e pedir ao Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja seu nome. Olha que paralelo tremendo com esse homem, esse José. Eu quero conhecer o José. Eu quero conversar com o José quando nós estivermos lá na glória. Que coisa tremenda, que fé desse homem, que ensino que tem a vida desse homem. Mesmo maltratado, surrado, vendido como escravo, condenado, esse homem se permaneceu firme. E às vezes, uma coisa tão pequenininha, a gente murmura, a gente diz, eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo outro, com coisas tão pequenininhas, né? Que às vezes a gente acha que está doendo. É aquela cura que não chega nunca, é aquele emprego que não chega nunca, é aquela conversão na família que não chega nunca, a conversão do esposo, da esposa, do filho e do marido, etc. E a gente fica, meu Deus, por que isso e por que aquilo outro? José foi exaltado, assim como o nosso Deus. E que as nossas ações sejam parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Que nossas ações sejam, que nós venhamos pegar esse exemplo desse homem, o José, um homem assim como eu, como você, um homem simples, e que passou por todo esse processo e teve a sua vitória lá na frente. Amém? A túnica de José. Os seus irmãos já arrancaram a túnica dele e eles brigavam pela túnica. Eles queriam essa túnica para eles. Eles ficaram enciumados que o teu pai deu essa túnica somente para José.
o seu pai não fez a túnica para o mais velho, deu essa túnica exclusiva para José. E eles ficaram revoltados com esse presente que seu pai deu para aquele irmão. Então você vê que nem sempre, quando você recebe algo do Senhor, alguns irmãos, algumas pessoas familiares ou amigos, ficam felizes com isso, com a sua vitória, com a minha vitória. Nem sempre, que deveria ser diferente, né? Nós deveríamos ficar felizes quando ver nossos irmãos recebendo algo do Senhor, mas nem sempre todos ficam felizes. Assim como o irmão de José, eles tinham ciúme, eles tinham inveja, isso reinava no coração deles. O que a gente aprende com isso? Que o que Deus preparou para mim e para você, em particular para cada um de nós, aquilo que Ele preparou para mim é para mim, aquilo que Ele preparou para você é para você. Então nós não venhamos ficar com inveja de algo que Deus preparou para A, B ou C, porque o que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Amém? Nunca é tarde para recomeçar. Quantos são de nós que trilhou, né, um caminho, ou começou um negócio, ou começou a buscar por alguém, e ali no meio do caminho você acabou desistindo, porque estava demorando muito a acontecer aquilo que você estava pedindo, e você foi e desistiu. Ah não, esse sonho não é de Deus não aconteceu, não acontece, esse sonho não é de Deus. Nunca é tarde para recomeçar. Recomece quantas vezes for necessário. Recomece. Assim como foi na vida de José, vendido como escravo, jogado na cisterna, tirado dessa cisterna, vendido como escravo e levado para uma cidade, para uma terra onde ele não conhecia ninguém. Ele estava sozinho. Não, ele estava com Deus. Aparentemente ele não tinha amigos ali naquele lugar, ele não tinha ninguém, ele podia se desesperar, ele podia talvez até se suicidar, porque era tanta desgraça que acontecia na vida dele. Ele podia achar assim: pô, eu não mereço isso, eu tenho Deus no coração, eu faço a vontade de Deus, e por que está vindo tanto mal sobre a minha vida? Por quê? José recomeçou na casa de Potifar. José recomeçou também na prisão. E depois ele recomeçou no palácio. Olha onde Deus pode te mandar. Um palácio. Então, irmãos, mude a página. Não fique na mesmice. Várias vezes eu já falei isso aqui. Às vezes a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Sempre fazendo a mesma coisa, sempre fazendo. Acordei hoje, fiz isso e amanhã eu fiz a mesma coisa. Como que nós queremos resultados diferentes na nossa vida se a gente não muda o foco? Não fique na mesmice, recomece, mesmo que você quebrou a cara. Eu já tive, irmãos, vários negócios. Quando eu tomei a decisão de não trabalhar mais de empregado para ninguém, eu já abri vários negócios. A gente já vendeu roupa, a gente já fabricou chinelo, eu já vendi até chinelo aqui nessa feira de Itaboraí. Minha esposa fazia boneco de um material chamado ráfia, e eu vendia, e vários negócios nós já abrimos, e durante aquele período aparentemente era bom, a gente até, né, conseguia, né, sobreviver, mas não era aquilo ali que Deus queria para a nossa vida. Deus queria algo mais, algo maior. E quantas das vezes nós vivamos pagando aluguel, eu e minha esposa, saía de uma casa, entrava em outra casa, a gente não via perspectiva de melhora na nossa vida, a gente
Porque assim, a gente não tinha curso superior, a gente não tinha estudo, a gente não via da onde, como, só Deus, só um milagre no Senhor para a nossa vida mudar. Como você ser um grande empresário, como você alcançar verdadeiramente a sua casa própria, o seu carro, como alcançar isso? Mas a gente fizemos como José, nós sonhamos e acreditamos, nós permanecermos firmes, fazendo a vontade de Deus. É claro, teve seus contratempos, vivemos altos e baixos, temos muita experiência nessa caminhada. Não foi só caminhada de alegria, teve muita caminhada de tristeza, mas nós fomos superando e subindo degrau por degrau. Assim tem que ser a nossa vida, e nunca desanimar, e sempre olhar para frente, olhar para o Senhor. Olha o que está escrito no 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Amém? Não perca a esperança, igreja. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não deixe o seu sonho morrer. Não deixa esse sonho cair no esquecimento. Não faça isso com você. Não sabote você. Não deixa. Não deixa. Quando nós não reconhecemos, quando nós não recomeçamos, é sinal que nós aceitamos um ponto final na nossa vida. Quando você chegou em determinada situação, você começou algo, não aconteceu, não foi desse jeito que eu esperava, nós mesmos colocamos um ponto final na nossa história. Se você não tiver força para recomeçar, o negócio não deu certo, a família está indo de mal a pior. Se nós não tivermos forças e recomeçar do zero, assim como foi a vida de José, ele estava aparentemente seguro na casa de Potifar. Provavelmente ele tinha agora um quarto para dormir, ele comia da comida do seu senhor, ele estava numa casa de luxo, uma casa de conforto, e Deus era com ele ali naquela casa, e aquela casa estava prosperando cada dia a mais, porque Deus era com José. E você nem imagina o que pode acontecer. De repente ali você está, é o porto seguro, eu estou num lugar seguro, mas ainda não é ali que Deus te quer, não é ainda ali o seu ponto final, não é ali. Nós temos que ter um recomeço de vitórias. Esse recomeço tem que ser de vitórias. Não importa aonde você parou, o Senhor está te levantando nesta manhã. Não importa o que te disseram, não importa a situação que eu estou nesse momento, Deus te trouxe nesta manhã, Deus te fez de ligar nessa live, para que você ouça. Não importa aonde você parou, recomece para uma vida de vitória. Amém? O Senhor nesta manhã nos dá uma nova chance de recomeço. Recomece, administrando no muito e também no pouco. Olha isso que maravilha. José estava sendo preparado por Deus, ele estava sendo preparado para administrar no muito, que foi na casa de Potifar, e ele foi preparado também para administrar no pouco, que foi aonde? Na prisão. Vou correr aqui, irmãos. Na casa de Potifar ele aprendeu a administração de muitos bens, porque o Potifar era um homem rico. E Deus está preparando cada um de nós, está preparando a mim, preparando você para ser um administrador da sua casa, um administrador do teu trabalho, administrador do seu negócio, administrador da sua vida espiritual. Você tem que aprender a administrar. Deus está te preparando, Deus está me preparando.
Calma o seu coração. A bênção está demorando? Creia, porque o nosso Deus está no controle de tudo. Amém? Você crê assim? Louvado seja seu nome. Deus mostra o sonho para José, mas Ele não mostra o processo. Deus te dá o sonho, Ele te mostra o sonho. José vê apenas os fechos se dobrando diante dele, como seria todos os irmãos dele e toda a população se dobrando, o sol, as estrelas se dobrando, mas ele não vê o processo, o que ele ia enfrentar. Então, peraí, se Deus nos mostrar o processo para nós alcançarmos a nossa vitória, nós vamos desanimar, nós vamos parar, nós vamos desistir no meio do caminho. É isso. Então ele te mostra, ele te dá sonho, mas ele não te mostra o processo, como você vai chegar lá na frente. Assim foi na vida de José. Deus não falou para José, não revelou para ele que ele ia ser humilhado, que ele ia ser jogado dentro de uma cisterna, que ele ia ser levado como escravo, que ele ia ser preso injustamente, que ele ia apanhar. Deus não mostrou nada disso para ele, mas ele permaneceu firme. Louvado seja seu nome. Em Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos do Senhor foi liberada para mim e para você. Você é sim um abençoado, eu sou sim um abençoado. Tudo que você tocar, onde você estiver, onde a planta dos seus pés for plantada, ali você vai dar fruto. Creia nisso. Nós somos abençoados pelo Senhor. Amém? Louvado seja seu nome. Glória a Deus por isso. Deus te faz crescer em qualquer lugar. Em 2015, quando surgiu essa crise financeira no nosso país, foi em 2015, eu tinha duas lojas abertas, uma na cidade de Tanguá, outra na cidade de Itaboraí, e eu estava prosperando muito dinheiro entrando. E o que aconteceu nessa crise financeira me pegou de surpresa. Eu não soube administrar os meus negócios e eu perdi tudo. Eu fechei minhas duas lojas, meu negócio acabou. Mas espera aí, e a esperança? A minha vida acabou ali? Eu coloquei um ponto final? Não. Nós, através do Senhor Jesus, Ele colocou na minha mente: recomece. Luiz, recomece. Pastor Júlio, recomece. Presbítero, recomece. Presbítero Maia, recomece. Madalena, recomece. Irmã Solange, recomece. Nós venhamos recomeçar. E nós recomeçamos um negócio totalmente diferente. E aí eu perguntei assim: Espírito Santo, Deus, o que devo fazer? E Ele me respondeu assim: o que você fizer dentro da vontade de Deus vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E deu certo. E nós abrimos um novo negócio, e nós prosperamos, e nós temos aí cada dia mais trabalhando e entregando a nossa vida perante Deus, e tem dado certo, porque o caminho, a vitória é essa, é estar firmado na rocha que é o Senhor Jesus. É Ele que nos ensina, é através dele que nós vamos conseguir a nossa vitória. Glória a Deus por isso. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Nós amamos a Deus. Então Deus tem preparado algo novo, algo surpreendente na minha vida, na sua vida. Creia, amém? Estou chegando ao final, irmãos. E José, olha só, olha, essa parte aqui é tremenda, irmãos. E José, jogado na cisterna, apanhou. O pai dele achou que ele estava morto. Sua túnica foi tirada, mas os seus sonhos não foi tirado. Mesmo ele passando por todo esse processo, José
fez algo extraordinário. Liberou perdão para os irmãos dele. Olha que isso, irmão. Ele liberou. Você tem noção do que é isso? Aquele que te bate, aquele que te humilha, aquele que pisa em você, aquele que fala mal de você, e você liberar perdão para ele. José liberou perdão. Algumas pessoas não conseguem mudar de vida, não conseguem crescer, porque ela não consegue perdoar. Ainda existe algo que às vezes ela acha que não tem necessidade de eu ir até lá pedir perdão. Irmão, vai lá. Se algo te incomoda no teu coração, pode ser para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu amigo, para o teu pastor, para o teu amigo de trabalho, eu não sei, pode ser para qualquer um, está te incomodando, vai lá, pede perdão, libere perdão. José liberou perdão para os seus irmãos, mesmo ele sendo humilhado, pisado, mesmo ele sendo vendido como escravo, tudo aquilo, ele tinha tudo para carregar no teu coração um ódio, um rancor pelos seus irmãos, por toda a trajetória. E te digo mais, e até ele poderia até sentir até raiva de Deus. Senhor, por que aconteceu tudo isso na minha vida? Eu estou sendo, parece que quando as coisas estão acontecendo, parece que quando está tudo claro, tudo bom na minha vida, de repente cai tudo. Mas não, irmãos, ele recomeçava, ele perseverava, ele não deixou os seus sonhos morrer, irmãos. Então nós não devemos deixar nossos sonhos morrer, nós devemos perseverar sempre. Então, irmão, libere perdão. Libere perdão. Isso é algo muito delicado, muito delicado, muito delicado. E de repente, só falta isso, você liberar esse perdão. Colossenses 3:13. Suportais uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou, como Deus, como nosso Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. Perdoa seu irmão. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã. Deus falou com você nessa manhã? Amém? Louvado seja o seu nome. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Deus amado e querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado pela essa ministração que o Senhor trouxe nos nossos corações, meu Deus. Eu sei que o Senhor falou aqui com várias pessoas, o Senhor falou comigo, o Senhor falou com vários irmãos, Senhor. Aquele que está na live também assistindo, o Senhor falou com alguém, alcançou alguém em casa. Essa pessoa precisa liberar perdão para alguém, Senhor. Então que o Senhor venha tocar no seu coração e venha esclarecer na mente dela quem é que ela deve pedir perdão. Pede perdão, que o Senhor venha perdoar. Perdoa nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais. Que o Senhor tire as escamas do olho do teu povo, para que eles vejam que verdadeiramente é o Senhor. Aquele que está numa cova, aquele que está num poço, que ele venha olhar para cima, que é de onde nos vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele, é o Senhor nosso Deus. É Ele que provê todas as coisas. Não deixe que os seus sonhos venham morrer. Creia somente no Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que todos tenham um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus. E que você e que eu, nós temos aprendido nesta manhã, não deixar nossos sonhos morrer. Amém?